tomou mais gol ainda. São Paulo no Paulista jogou 5 jogos, em 3 desses 5 jogos tomou 3 gols. Né? Tomou 3 do Mirassol, tomou 3 da Portuguesa, tomou 3 do Palmeiras. Então o São Paulo, com 3 zagueiros, não é nada brilhante, mas ele fica mais seguro. Né? E o Crespo, ele é um cara que gosta desse sistema. Então acho que é o melhor sistema mesmo para tentar jogar. E o São Paulo conseguiu, né, fazer o seu resultado. O Flamengo, ele está começando uma temporada. Eu concordo que, assim, se o Jorginho e o Arrascaeta estavam no banco pensando em Supercopa, eu discordo. Como eu falei hoje, até em relação ao Corinthians, no Campeonato Brasileiro, acho que a primeira rodada do Brasileiro, ou qualquer rodada do Brasileiro, é muito mais importante que a Supercopa. A Supercopa é legal, se ganhar, ótimo, você comemora, é divertido, mas acabou, assim, o Brasileiro é muito mais importante, desde da primeira rodada. Mas talvez eles tenham ficado no banco porque eles não jogaram ainda no ano. Foi o primeiro, o Memphis também não tinha jogado, hoje até iniciou o jogo com o Bahia, depois saiu. Mas o Arrascaeta e o Jorginho ainda não jogaram. Talvez por isso eles tenham ficado no banco. Foi o primeiro jogo de cada um deles e são 2 jogadores que você tem que ter um cuidado pensando na temporada, na parte física dos 2. Mas o São Paulo fez um jogo muito bom. O São Paulo fez o que pôde. O Flamengo nem sempre vai jogar muito bem, ainda mais começando a temporada. São Paulo se aproveitou disso. E aí o que a gente falou mesmo no bate-pronto. O jogo no Morumbi é duro. O Flamengo não vence o São Paulo aqui em São Paulo desde 2022. A última vez foi em 2022 que o Flamengo venceu aqui. Em 23 jogou, não só no Brasileiro, jogou também na Copa do Brasil. Perdeu no Brasileiro, empatou na Copa do Brasil aqui. Em 24, o Flamengo perdeu aqui no Morumbi. E em 25, empatou na Vila Belmiro. Então, o Flamengo não ganha do São Paulo como visitante desde 2022. É um jogo duro. Como eu falei até à tarde, o Flamengo vai terminar na frente do São Paulo no campeonato. Até fui pesquisar depois. A última vez que o São Paulo ficou na frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi em 2015. Foi a última vez que o São Paulo ficou na frente do Flamengo, 2015, já tem mais de 10 anos. Então, o normal é que o Flamengo termine na frente do São Paulo de novo no campeonato longo, 38 rodadas, regularidade, elenco, tudo. Mas num confronto 11 contra 11, as diferenças não são tão grandes assim. Elas são grandes no temporada toda, todo o campeonato. Mas no 11 contra 11 tem briga, tem jogo, principalmente jogando aqui. E o São Paulo conseguiu hoje fazer uma partida muito boa e venceu o Flamengo. O São Paulo entregou o que pôde, o Flamengo não fez o seu melhor jogo e o São Paulo venceu, como nos últimos anos tem conseguido fazer isso no Morumbi. Eu também acho que foi uma baita partida do São Paulo. São Paulo marcou pressão, São Paulo teve pegado o jogo todo. O São Paulo, pra mim, eu vendo o jogo, pra mim o São Paulo levou mais a sério o jogo. Essa é a verdade. Esse Flamengo às vezes é displicente, não é porque é campeão da Libertadores, campeão brasileiro que eu não vou falar. Esse Flamengo tem muito jogador burro no ataque. É bom deixar claro, tem muito jogador de correria no ataque, mas tem muito jogador que não pensa no ataque do Flamengo. Toma a decisão errada, finaliza de qualquer jeito, dá o último passe errado. Eu digo, o Paquetá é uma baita contratação. Mas o Paquetá não é jogador para resolver o problema de finalização do ataque do Flamengo e de pensar no ataque do Flamengo. O ataque do Flamengo tem muito jogador de correria. Gente, o Samuel Lino, desde que ele chegou no Flamengo, ele não faz nada. Nada. O Samuel Lino faz desde que ele chegou no Flamengo. O Plata, tadinho, é até complicado, né, questionar o Plata, porque ele corre muito, mas toma muita decisão errada. Teve uma no primeiro tempo que era só finalizar, que ele segura, não sei pra quê. Carrascal, firuleiro. Eu acho que o Flamengo e o Pedro não se mexe muito. Eu sinto falta de um jogador de frente no Flamengo que seja com a característica que o Felipe Luiz gosta, de profundidade, mas que pense mais e que finalize mais. Eu falei hoje no bate-pronto e eu repito, para mim o ponto fraco do Flamengo é o ataque. Claro, hoje tiveram erros ridículos na defesa, mas o ataque do Flamengo às vezes incomoda. Fábio Piperno e Mauro Betting. O quanto esses caras não pensam em muitos momentos, que tem a bola no pé, situações muito claras ou de gol ou de assistência e tomam decisões erradas e finalizam mal. Seu Pilhado, aliás, você há de se lembrar que hoje no programa eu disse que esse talvez fosse o momento do ano em que fosse menor a diferença entre Flamengo e São Paulo. Por quê? Porque são 2 times que ainda estão longe do seu melhor, né? 2 times que não tiveram período aí devido para fazer uma boa pré-temporada. Então, por conta disso, a diferença entre os dois seria a menor do ano.
daqui em março, em junho, em outubro e tal, provavelmente o Flamengo estará jogando muito mais do que hoje, o São Paulo não tanto mais do que hoje. O São Paulo jogou perto do seu limite, jogou bem, né? Embora, repito, também, a exemplo dos outros, não tenha feito a pré-temporada necessária, mas foi o São Paulo que se esforçou, que se superou. E, aliás, tem um detalhe importante que a gente estava esquecendo aqui. Você já começa o ano devendo duzentinho pro Vampeta. A nossa audiência merece saber disso, né? Houve essa aposta. Já começo mesmo. Pior que já começo mesmo. Você tem toda a razão. Pois é. Então... E você virou cobrador dele, ô seu otário? Não, eu quero... Você virou cobrador do Vampeta agora? Eu fui testemunha ocular nessa aposta, porque depois você confunde, enrola, dá um olé pra cá, paga parcelado ali, quer fazer igual o Corinthians para pagar o Alisson e tal, não sei o quê. Então, que fique registrado que você está devendo essa aposta já pro Vampeta. Mas, enfim, falando sério, eu acho o seguinte, São Paulo contra o Palmeiras. São Paulo jogou um ótimo futebol nos primeiros 30 minutos. Ele jogou mais. Era um time mais organizado que o Palmeiras, com mais posse, atacando mais, pressionando. É que assim, o São Paulo teve a chance para fazer o 2-1, caiu no pé do Tapia. O Palmeiras teve a chance para fazer o 2-1, caiu no pé do Flaco. Então há uma diferença aí de qualidade. Mas o São Paulo, no jogo do sábado, foi um time muito bem organizado, como aconteceu hoje.